Escola Dominical para as Mulheres. De qualquer forma, essa é a nossa parte final e vamos trabalhar com redenção. Para quem e como deveriam ser todas as coisas. Muito bom. Então, a gente já falou que hoje de manhã só sobre pecado, não foi? Mas eu dei esperança, a gente falou de Cristo, a gente falou que Cristo é o nosso Cordeiro, que nos representa, que nos reveste. Então, eu já falei um baita spoiler sobre redenção, só que eu quero falar um pouquinho mais sobre aquilo que Jesus faz. Jesus Cristo é a solução para o nosso orgulho, primeiro problema grande que a gente viu desde o Éden, né? Que nos impede de servir da melhor forma. Ele é a solução para o nosso egoísmo, que eu vou mostrar para vocês em breve também. E ele é a solução para os nossos medos, como a gente falou hoje na segunda parte da manhã, certo? E é muito legal que no próprio Éden, Deus também trabalhou os 3 problemas. Eu mostrei para vocês de manhã sobre o medo, e eu vou falar um pouquinho sobre como Deus trabalhou o orgulho e também trabalhou o egoísmo. Então, olha só. O orgulho, que a gente falou de Eva, Eva foi extremamente orgulhosa, por quê? Porque ela achou que a ideia dela era melhor do que a ideia de Deus. Tá, Deus falou que não era para comer desse fruto aqui, mas espera aí, ele é bom para dar entendimento. Eu quero entendimento, né? E ela, extremamente orgulhosa e cheia de desejo de autonomia, Deus deu para ela uma maldição para colocar ela no lugar dela e falar: minha filha, só tem um soberano. Só tem um dono de toda a autonomia e controla todas as coisas. Não é você, minha filha. E ele fez isso tanto com Adão como com Eva, tá? Nas maldições que ele falou sobre cada um deles. E ele também confrontou o egoísmo deles no próprio Éden. Por quê, Cláudia? Porque as maldições e orientações que ele deu após o pecado foi justamente para que ambos aprendessem a servir um ao outro. Te mostro. Na maldição da mulher, olha que interessante. A gente vê o seguinte, ela é composta de 4 partes, olha só. E a mulher disse Deus, ó: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Parte 1. Em meio a dores darás à luz filhos. Parte 2. O teu desejo será para o teu marido. Parte 3. E ele te governará. 4 partes, certo? Uma parte ruim para uma boa. Outra ruim para uma boa. Porque Deus é um Deus que, apesar do nosso pecado, traz esperança, né? Depois da nossa queda, ele dá uma redenção. Ele é esse Deus redentor maravilhoso. Olha só. Engravidar e ter filho não é difícil? Se alguém virar e falar para mim assim: não, é tranquilo, minha gravidez foi maravilhosa, meu parto é normal, Cláudia, nossa, chega até os 7, nada, círculo de fogo, não sei o que é isso, cuspi a criança. Eu acho pouco provável. Até existe uma ou outra que fala: não, faria 10 vezes, né? Parideiras natas. Normalmente não. 99,99% das mulheres sofrem muito, né? Na gravidez e no parto. E às vezes não foi na gravidez e no parto, foi na amamentação, onde rachou o bico, onde sangrou, onde teve mastite. É tudo muito difícil, né? Sofrimento, coisa ruim, mas por uma coisa boa, que é o quê? Vem o filho, gente. Dói, daí você vê a cara da criança, você esquece tudo, não é? Quem que lembra disso? Você olha a cara da criança, acabou dor, acabou problema, que coisa, que bênção maravilhosa, não é? Então, uma coisa ruim para uma coisa boa. E ele segue em seguida, ó: o seu desejo será para o teu marido, coisa ruim, e ele te governará, coisa ruim também? Não, coisa boa. Você fala: Cláudia, eu estou vendo coisa ruim aqui. Não, de jeito nenhum. O original não é o seu desejo será para o seu marido, é o seu desejo será contra o teu marido. Ou seja, você, sua orgulhosa Eva, a vida toda vai bater de frente com liderança. Você vai odiar chefe, você vai odiar marido te liderando, você vai odiar aquelas mulheres mandonas da igreja, você vai odiar que mais? Qualquer tipo de liderança eclesiástica, vai ser aquela que critica e fala mal do pastor. Eu estou dando exemplos fortes, mas é isso. A mulher, ela tem um problema sério com liderança. E está aqui, ó. O seu desejo será contra o seu marido. Como é que eu sei que é contra? Que é o mesmo termo no original que ele usa para Caim. Ele fala para Caim assim, ó, para ele controlar a ira dele, ele ir contra a ira dele, usa o mesmo termo,
dominar a ira dele para que ele não pecasse contra o irmão. É o mesmo termo, então a gente sabe que o original é contra. E daí Deus fala assim, você vai sempre ter problema com liderança, mas sabe de uma coisa? Eu vou te abençoar, porque ele vai continuar sendo seu líder. E isso é bom. Você fala, Cláudia, como que isso é bom? É bom porque é assim que Deus desenhou. Deus desenhou na criação, ele não nos fez para ser Ezer. Não falei hoje de manhã para vocês que o nosso papel neste mundo como esposa e como mulher é sermos auxiliadoras maravilhosas, idôneas, que espelham o Deus que é o Ezer. Não tem tarefa mais linda do que essa, na minha opinião. A gente espelha aquilo que Deus faz com o seu povo. Sustenta, ampara, socorre. É muito legal você pensar que Deus fez vocês para serem Ezer e fez os seus esposos para serem líderes. Cláudia, mas eu não sou casada. Não tem problema, você vai ser Ezer de quem mora com você, da sua irmã, da sua mãe, dos seus sobrinhos, primos, parentes, quem está com você. O chamado a ser Ezer é para toda mulher. O chamado a ser Ezer é para toda mulher. E aqui Deus lida com o coração da mulher orgulhosa. E ele dá para a mulher orgulhosa um entendimento de que agora não ia ser mais sobre o que ela queria para se satisfazer. Ela fala assim, é o seguinte, você vai se sujeitar ao seu marido. É sobre sacrificialmente se sujeitar a ele. Então é para você sair de si. Ele trata o orgulho no coração de Eva aí, tá? Então ele trata o orgulho e trata o egoísmo. Para o homem também, porque ele fala para o homem assim, ó, do suor do rosto, sofrendo, você vai plantar e vai nascer carne e abrolho. Mas você vai continuar fazendo isso para sustentar sua família. Vai ser sofrido, porque não é sobre você. É para que você supra pessoas. É para que você saia de si um pouco, seu egoísta, seu banana. Porque Adão foi um banana, né? Deixou a mulher dele ir lá e tomar frente na liderança terrível do seu lar, tá bom? Então, muito legal isso. Aqui eu já falei para vocês, né, que Deus confrontou o medo deles. Eu só repeti aqui. Ai, Cláudia, por que você botou esse slide de novo? Por quê? Repetição é a mãe da memória. Catequel, né? Então, a gente sabe que no Gênesis 3:21, que Deus é um Deus que resolveu todos os nossos medos. A gente conversou sobre isso nesta manhã, tá? Então, Cristo é a solução. E isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. Porque o que acontece? Todas as vezes que vocês se sentem agoniadas em relação a cumprir chamados de Deus para servir, você pensa assim, Senhor, alguma coisa está me incomodando, eu não sei se é meu coração orgulhoso, eu não sei se é meu coração egoísta, alguma coisa não está legal aqui, eu estou meio assim envergonhada, eu estou meio temerosa, alguma coisa está me incomodando. Você lembra assim, graças a Deus, Cristo é a solução, Ele já resolveu este problema para mim. Tá? Por quê? Porque Ele já cumpriu perfeitamente o resumo dos mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Sem Jesus, o que acontece? O que eu tenho tendência a fazer? Eu tenho tendência a fazer as coisas para suprir as minhas necessidades. Eu manipulo pessoas. Ai, Cláudia, imagina, eu nunca fiz isso. A gente manipula a pessoa para conseguir o que a gente quer o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tenho o desejo de ser ouvido, ser compreendido, ser conhecido. A gente vive em busca de pertencer nesse mundo, né? Vive em busca de aceitação, como a gente falou hoje de manhã. Então vamos ver um pouco o resumo dos mandamentos, que foi o que a gente propôs no começo, na primeira aula de ontem, que eu falei, eu vou retomar essa ideia ainda, que servir tem tudo a ver com a suma dos mandamentos. Olha só. Um deles, um fariseu, intérprete da lei, experimentando, ou seja, querendo provar Jesus, perguntou para ele, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei, todo o Pentateuco, né? Toda a lei e os profetas, que era o que eles tinham no Antigo Testamento. O legal é que é o seguinte, perceba que o resumo dos mandamentos nada mais é do que a primeira parte, amar a Deus acima de todas as coisas, são os primeiros 4 mandamentos, certo? E amar o próximo como a si mesmo é os outros 6 mandamentos, dentre os 10 mandamentos dados por Deus. Perfeito? Faz sentido? E o que eu acho muito legal é que a gente não para pensar uma coisa. Por exemplo, Deus tirou da eternidade de um livro sagrado dos séculos anteriores os mandamentos? Ele tirou de quem? Dele mesmo.
da cabeça dele. A gente não para pensar nisso. Quer dizer que os mandamentos de Deus, eles dizem muito respeito ao caráter de Deus. Dizem muito respeito a quem Deus é. E é muito legal porque os mandamentos não só dizem respeito a quem Deus é, não falam sobre quem Ele é, sobre o que importa, o que é importante para Ele. Mas é muito legal porque os mandamentos têm a ver com como nós podemos nos relacionar com Ele melhor. Deus, em sua sabedoria, deu mandamentos para o nosso bem, para nos proteger. As leis são todas para nos aproximar de Deus e para nos proteger. Todas. Todas as leis são para nos aproximar de Deus e para nos proteger. Vocês, quando dão regras em casa, às vezes a gente é pecador miserável e dá uma regra que tem a ver com a nossa conveniência, certo? Mas, no geral, a gente dá regra para quê? Para o bem das crianças e para protegê-las. Alguém dá regra diferente disso? Se der, vamos conversar mais tarde. Né? As regras de Deus são isso. E elas dizem respeito ao caráter de Deus, expressam quem Ele é. Porque Deus deseja que nós reflitamos bem a sua imagem. Lembra, o primeiro assunto de ontem foi isso. Nós somos portadoras da imagem de Deus, somos espelhos de Deus. Para eu refletir bem em Deus, eu tenho que conhecer quem Ele é. E eu só conheço quem Ele é se eu estudo a palavra. E o resumo da lei é essa aqui, ó. Cláudia, sério? Eu preciso estudar os mandamentos para conhecer quem Deus é? Sim. Legal isso, né? Fácil, Cláudia. Tá fácil demais. Só 10 mandamentos, decora rapidinho. Vocês que pensam. Não é fácil. Mas é muito gostoso pensar que entender e guardar no coração a lei de Deus é conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu imito Ele melhor. Jeremias 31 fala o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Repara que Jesus, quando retoma o resumo das leis, ele fala sobre amar a Deus de toda a sua mente e de todo o seu coração. Ele está retomando algo que a gente já devia estar fazendo há muito tempo, né? O povo dele já devia estar fazendo há muito tempo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Lindo de viver, né? Então, o resumo dos mandamentos foi dado por Cristo através dessa ordem. Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cláudia, mas você está retomando o começo falando que eu preciso me relacionar bem com Deus, para então me relacionar bem com pessoas, para então poder servir pessoas. É isso? É exatamente isso. Se o resumo das leis é sobre relacionamento, relacionamento implica em servir. Porque eu não me relaciono com as pessoas só para poder curtir a companhia delas. E eu não me relaciono com as pessoas só para poder elogiar. Ai, como você está linda hoje. Ai, como eu gosto de você. Eu me relaciono com pessoas para poder servir, assistir, ser exerno na vida delas. Relacionamento implica em serviço sacrificial. Quer ver? Olha lá. Jesus divide em duas partes. A primeira parte é: ama, pois, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso é incrível. Por quê? Pensa comigo aqui, ó. Os mandamentos não... Qual que é o primeiro mandamento? Segundo. Terceiro. Isso. Percebe que é não, não, não. Daí pula guardar ao sábado, que não é um não. Daí quinto. Também é um comando positivo. Daí depois. Sexto, não matarás. Darás. Não diz. De falso testemunho. Isso. É um monte de? Não. E aqui Jesus fala assim, agora eu vou falar o que você tem que fazer. Eu estava conversando com uma amada hoje, falando para ela o seguinte: para eu explicar uma coisa para uma criança, eu não posso virar para ela e falar assim, não faz isso, tá? Daí a criança fica assim, ó. Você tem que fazer assim, ó, não faz isso porque você deve fazer isto. Você tem que explicar o que não pode fazer e dar a instrução do que eles devem fazer.
No Antigo Testamento, Deus falou, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E daí Jesus falou assim, ó, deixa eu explicar para vocês o que vocês têm que fazer. Isso é incrível. A didática de Cristo é incrível. E ele falou, quero que vocês amem a Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força. Eu acho legal demais isso, porque olha só, coração é o conjunto das nossas volições. A Bíblia, quando fala do coração do homem, fala que o coração do homem é terrivelmente corrupto, que ninguém pode confiar no coração do homem, que o coração do homem tem planos, mas quem faz é o Senhor. Fala constantemente do coração do homem como a fonte de desejos, de volições, de intenções. Este é o coração nosso, tá? Quando a Bíblia fala sobre alma, ele fala sobre o nosso ser imaterial, sobre o nosso ser que não é físico, tá? Quando fala sobre o nosso entendimento, fala do nosso lobo, que vocês aprenderam hoje? Ai, gente, vocês são nota 10, vocês de alunas, nota 10. O nosso lobo frontal, a nossa parte pensante, a nossa parte inteligente. E eu acho muito legal isso, porque eu não posso vir aqui, ficar 30 anos na igreja, esquentando o banco e falando, eu amo a Deus, mas eu não uso a minha cabeça para estudar sobre Ele, eu não me conformo com isso. Você tem que usar a sua inteligência, todas as suas habilidades, para estudar sobre quem Deus é. Eu só amo quem eu conheço. Nós falamos sobre isso ontem. Eu só posso amar alguém que eu conheço. Né? Entendimento e força, com todo o seu empenho, com tudo aquilo que você tem de energia, até essa última gota. Eu adoro isso aqui porque Jesus é genial. Porque percebe que não tem um pedacinho da sua vida que não pode ser. Não, olha, Jesus mandou eu amar Deus com todo o meu coração, mas tem um pedacinho aqui que, esse pedacinho é só para mim. É com tudo que você é que você deve amar a Deus. Isso é tão legal. Porque você pergunta para mim, Cláudia, é muito legal isso, mas eu não sei como que eu faço isso. Eu estou falando para você e a Bíblia fala que a gente ama a Deus conhecendo a sua lei. E a gente ama mais a Deus, à medida que a gente ama mais a Deus, a gente ora mais ao Senhor, porque a gente quer intimidade e relacionamento, o nosso mandato espiritual. À medida que eu oro mais, eu amo mais o Senhor, eu louvo a Ele, eu adoro Ele de todo o meu coração e eu sou grata continuamente por aquilo que Ele faz na minha vida. Isso é relacionamento com Deus. Você fala, eu amei isso. Então, é isso. Jesus falou isso e pronto, acabou. Jesus fala assim, é o seguinte... Se vocês querem amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, então você tem que obedecer o segundo mandamento. Olha lá. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui ele já quebra você, porque assim, é muito fácil dizer que você ama a Deus assim de uma forma super teórica, de todas isso aqui. Agora eu quero ver você dizer que você ama o próximo, o quanto que você se ama. A gente se ama demais. Ai, Cláudia, mas eu tenho uma amiga que sofre de depressão. Até quem tem depressão se ama demais. Eu conheço uma pessoa que passou por um suicídio. Até quem passou por um suicídio se ama demais. Eu explico para vocês um outro dia isso, que isso é muito sério e profundo. Mas a gente tem uma tendência a querer o nosso alívio, o nosso conforto, o nosso bem-estar. A gente quer se proteger. A ponto de, às vezes, deixa eu dormir agora, deixa eu me jogar daqui, que assim, eu tiro essa dor que eu estou sentindo. Assim eu tenho alívio. Não é falta de amor próprio, tá? Essa história do mundo, esse é papo da serpente, tá? Deixa eu avisar para vocês. Esse papo da serpente, você precisa se amar mais. Segue o seu coração, isso é papo da serpente. A gente não tem que seguir o nosso coração, porque o nosso coração é corrupto. A gente tem que seguir o Deus das Escrituras. Tá? Então, como que eu posso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força? É expressando isso no amor ao próximo, porque Deus precisa do nosso amor. Eu, em alguma coisa, aumento a glória de Deus? Não, Ele já é perfeitamente glorioso. Ele não precisa do nosso amor, Ele requer o nosso amor, mas Ele não precisa do nosso amor. Então, a forma como eu adoro a Deus é amando e servindo pessoas. É muito importante vocês entenderem isso. Olha que legal. Quando Jesus respondeu isso, ele respondeu para quem? Que eu mostrei para vocês agora há pouco. Para um fariseu. Fariseu querendo prová-lo, Senhor, qual que é o resumo dos mandamentos. Ele falou, para deixar o fariseu quieto.
E por que é legal isso? Vocês têm que lembrar que em vários momentos da Bíblia, vários momentos, quando Jesus conversa com o fariseu, ele tinha a percepção de que eles eram assim com Deus, relacionamento de intimidade. Eles eram perfeitos cumpridores da lei. Deus olhava e via, estes são os meus filhos em quem eu tenho prazer. Os fariseus se achavam cumpridores da lei. Tá? E Jesus chega para esses que achavam, que orgulhavam, se batiam no peito, eu não sou que nem aquele publicano ali, eu sou o cara que te adora, Senhor. Esses orgulhosos que achavam que tinham um perfeito relacionamento com Deus, e fala para eles vários textos, e um deles é esse aqui, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, vocês dão o dízimo até da erva que você põe para temperar sua comida. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha lá, a justiça, a misericórdia e a fé. Algumas traduções está fidelidade. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vocês são guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, ele repete, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro são cheios de rapina. Rapina é roubo e intemperança. Tudo que está de vermelho aí é o quê? São más atitudes em relação às pessoas. Eles eram lindos, maravilhosos e pareciam que eram adoradores, mas com os outros eles eram terríveis. No relacionamento com o próximo, eles jamais amavam o próximo como a si mesmo. Na verdade, eles eram inimigos de todo mundo ao seu redor. Olha o que Jesus fala deles. Então, não tem como. Como que eu posso viver uma vida de culto vazio se eu falo, não, eu amo a Deus aqui no meu coração aqui Deus está quentinho. Ele mora aqui, meu relacionamento com Deus é maravilhoso, mas eu não piso naquela igreja que as irmãs são insuportáveis. O meu relacionamento com Deus está maravilhoso? Não, eu só posso adorar, amar a Deus de todo o meu coração se eu amo pessoas. O tanto quanto que eu gosto de mim. O tanto quanto eu adoro o meu conforto, eu adoro o meu bem-estar. Eu tenho que amar pessoas desse jeito. Tá? A adoração a Deus é expressa no relacionamento ao próximo. E Jesus deixa isso muito claro. Muito claro. Então, olha que interessante. O que vocês acham que significa amar ao próximo como a si mesmo? Você fala assim, Cláudia, muito vago isso para mim. É querer para o próximo exatamente aquilo que você deseja. Você não quer uma cama quentinha, uma comida gostosa, uma massagem no pé, né? Eu quero, eu adoro. Você não quer Então, em vez de ficar querendo isso, faça por outro. Ai, Cláudia, eu queria tanto que orassem por mim. Maravilhoso. Fale isso na igreja, mas ore pelos outros. Ore pelos outros. Ai, eu queria tanto que alguma irmã viesse aqui falar comigo e me chamasse para ir na casa dela. Chame você para ela ir na sua casa. Convide ela para comer. Faça um banquete para ela. Faça, não espere que os outros façam com você. Não é? Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso é o resumo dos mandamentos. Acordem, Jesus está falando. Não adianta você dizer que você ama a Deus se você não ama o próximo. É impossível. Né? Olha o que João fala, isso aqui é incrível. Escuta só que texto. Como o Pai me amou, Jesus falando, olha só. Também eu vos amei. Lembra? Perfeito amor na criação, perfeito amor na redenção, tá? Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, leia a Bíblia. Eu vou encher as paciências de vocês até vocês vão ficar com essa música na cabeça a semana inteira martelando. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês conhecerem mais de mim, se vocês lerem aquilo que eu desejo para vocês, porque os meus mandamentos são para o seu bem e para a minha glória. Todos os mandamentos de Deus são para nos aproximar dele e para o nosso bem. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu
Amor! Eu só amo quem eu conheço. Eu só amo quem eu conheço. Presta atenção na profundidade desse texto. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja entre vós e o vosso gozo seja completo. Isso é muito lindo, estar no amor do Pai, estar deleitando-se da palavra dele, conhecer o autor das Escrituras, não só me faz permanecer, me faz amá-lo mais, mas me enche de gozo e me faz plena, completa. Ai, que coisa mais linda, olha lá. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu já amei vocês perfeitamente. Perfeitamente amados na criação e na redenção. Agora eu quero que vocês peguem isso e façam isso pelos outros. Amem os outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Ele relaciona conhecer a Deus, a lei de Deus, os seus mandamentos, com amar a Deus, certo? E ele fala, você quer amar a Deus? Você tem que amar o próximo. Se não é uma vida de culto vazio. Se você vem aqui de domingo, ouve a palavra, eu amo a Deus, meu relacionamento tá assim, ó, e você passa a semana inteira sem dar cara para ninguém, falar com ninguém, saber da vida de ninguém, e você vive essa vida sem relacionamento, sem unidade, como a gente falou no primeiro dia, você não ama Deus. Difícil isso, né? Cláudia, você falou que ia ser redenção, você só está dando paulada. Não, mas é importante a gente entender essas coisas. É Cristo falando para nós, não é? É amor de ação. A nossa tendência é demonstrar amor assim. Ai, como você está linda. E é uma delícia receber elogio e ser amada dessa forma. Ai, como você está elegante. Nossa, como você é simpática. Adorei o seu sorriso, seu cabelo é lindo. Eu sou uma pessoa que eu amo dar elogio e são sempre verdadeiros quando eu os der. Viu? Recebam com alegria porque eu estou falando de verdade, de coração. Mas a gente tem que entender uma coisa. Atitudes de amor valem mais do que 1000 palavras. Não adianta eu falar que você é linda, você é simpática, e se você precisa de mim num sábado à noite, às 20 horas, você me liga, e eu estou lá pronta para assistir minha televisão com os meus filhos, comer uma pipoquinha, pedir uma pizza, e você me liga, Cláudia, eu preciso do seu conselho. Eu falo, minha irmã, agora não dá. Eu te amei? Não, amor é ação. Amor é sacrifício. Amor é dar a alguém a própria vida. A gente não dá nem nosso tempo para as irmãs, quanto mais a vida. Sacrifício. Amor é sacrifício. Amor é ação. E a lei foi escrita para um bando de egoísta e orgulhoso que nem eu e você, e um bando de medroso também, como a gente falou nas primeiras partes de hoje de manhã, tá? Quando a sede de relacionamento que eu deveria ter com o Senhor em primeiro lugar, em atitude de amor, não é suprida, e eu não entendo que eu tenho que expressar amor em direção às pessoas, que eu já recebi tudo dele, então eu devo transbordar em direção às pessoas, eu não preciso ser amada, lembra? Eu preciso amar. O que acontece é o contrário. Eu tenho a necessidade de amar, eu quero o tempo todo que as pessoas me amem. O tempo todo eu quero que as pessoas me adorem, me amem, me elogiem. Eu quero receber algo do relacionamento delas. E se o relacionamento elas não estão me dando o que eu quero, eu me afasto. O mundo é assim. Todas as músicas que existem de romance, de amor do mundo não cristão fulano de tal fez isso, então eu não estou mais com ele. É assim. Toda música sertaneja é fulano de tal fez isso e ela não me ama mais. É tudo sobre aquilo que você não recebeu ou que você gostaria de receber. É tudo sobre você. Não tem uma música romântica que é sobre eu vou amar. Nenhuma é sobre o outro. É sempre sobre aquilo que você tem. Porque este mundo que jaz no maligno fala, siga seu coração, você tem que ser feliz. Mentira! Você não veio aqui para ser feliz. Mas você vai se tornar feliz. Porque felicidade, plenitude é consequência de conhecer Deus, amá-lo e amar ao próximo. É consequência disso. A gente acabou de ver no texto de João, né?
Então, gente, a gente precisa de um redentor, porque se a gente não tiver um redentor, a gente fica o tempo todo procurando a parte de Deus, relacionamentos e suprimento de relacionamentos. É engraçado isso, eu estava falando hoje com uma amada no carro, eu falei assim, a gente precisa pregar o evangelho para a gente todo dia. Eu preciso falar do evangelho para mim todo dia. Porque a minha tendência pecaminosa é procurar em pessoas afeições ou relacionamentos, algo que não está a parte de Deus. E a verdade é que eu preciso todo dia lembrar que eu preciso de um redentor. A gente estava conversando sobre maternidade e eu falei assim, às vezes a gente tem uns momentos que a gente é mãe ruim, né? Falei com ela, falei com... A gente tem um momento que a gente falha como mãe, que fica, poxa, por que eu fiz isso? Eu falei para essa pessoa, eu falei assim, eu tenho esses momentos de falha, que eu me sinto menos mãe ou uma mãe porcaria, e eu falo, Senhor, obrigada por me lembrar que eu preciso de um redentor. Porque eu podia ser uma excelente mãe e achar que era pela força do meu próprio braço, não podia? Não sou uma mãe miserável. E que bom que eu lembro que eu falo, Senhor, eu preciso de um redentor, tanto quanto meus filhos. Eu preciso de alguém que me resgate da minha miséria. Eu preciso pregar o evangelho para mim todo dia. E vocês também. Se eu sigo no orgulho ou sigo no egoísmo, eu procuro pessoas que colaborem com isso. Então, a nossa tendência orgulhosa é procurar pessoas que satisfaçam o meu orgulho nos meus relacionamentos. Ou eu procurar pessoas que me dão conforto. Se uma amiga dá trabalho, essa não me interessa. Ai, Cláudia, credo, a gente não é assim, a gente faz isso. A gente procura aquelas amigas que são legais. Você está numa rodinha de conversa deliciosa, deve alguém te puxa para te contar um problema. E fica 3 horas te contando, chorando as pitangas. Você fala, nossa, não estou aguentando mais. Eu queria estar lá naquela rodinha de conversa, porque eu quero gente que me satisfaz. E não gente que me põe para baixo. Deus te chamou para conversar com essa gente que te põe para baixo. Deus te chamou para servir essa pessoa que precisa de você. Por tanto tempo que ela precisar de você. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu só posso expressar aquilo que eu recebi. Eu fui inundada de amor na criação e na redenção. Eu só posso expressar isso. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, olha os fariseus aqui, ó. É mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Não tem outro jeito. Eu não posso ser crente e falar assim, ai, Cláudia, eu não sou muito de pessoas, eu não sou muito de relacionamentos, eu não aguento... Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, amigos doem. Já ouviram falar esse termo? Amigo dói. Gente dói. Gente dói. Relacionamento é um negócio difícil. Servir pessoas, ai, ai, ai. Mas não é sobre nós, né, amores? Não é sobre nós. É para que a glória de Deus seja vista. Amor ao próximo, porque nós recebemos tão abundantemente. E olha lá em 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como que ele fala que ele ama a Deus se ele fecha a cara para quem está precisando? Se ele não ama sacrificialmente o próximo, como que pode ele dizer que ele ama a Deus? A Escritura nos manda realizar atos de amor nos detalhes da vida. Cristo, minha amada, querida do meu coração, Cristo cumpriu perfeitamente os mandamentos. Ele amou a Deus acima de todas as coisas. E nos amou a ponto de morrer naquela cruz por nós. Ele cumpriu perfeito. Ele é o perfeito cumpridor da lei. E isso é muito bom, porque eu só consigo cumprir assim uma nesguinha, um pedacinho da lei com certa fidelidade, se eu estou completamente alicerçada em Jesus. Eu não posso nunca esquecer e ser que nem um fariseu e falar, eu sou uma amiga maravilhosa. Fulano precisou de mim, eu estava lá. E você vai e conta para 10. Você sabia que eu estava lá quando a fulano precisou de mim? É sobre a fulano ou é sobre você? Vocês entendem? Então, eu preciso pregar o tempo todo para mim mesmo que eu preciso de um resgatador. Eu preciso de alguém na minha vida, lembrar que ele fez tudo perfeito, porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer perfeito. Só que no meu relacionamento com Jesus, imitando ele, conhecendo ele, ouvindo as palavras dele, como nós fizemos agora, lendo sobre quem ele é, aí sim, aí isso muda tudo. Porque antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela estávamos encerrados.
para esta fé que no futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a quem? A Cristo, o que cumpriu perfeitamente a lei e o que vai cumprir até que ele volte, até que ele nos transforme completamente, faça a obra completa de santificação em nós. Até esse momento, a gente precisa e vai sempre precisar dele, do nosso resgatador, a fim de que fôssemos justificadas por fé. Isso é muito, muito precioso. E eu quero contar uma história linda de redenção. E eu prometi para Estherzinha que eu ia contar a história de Esther. Então eu vou falar rapidamente da história de Esther para vocês hoje. Que é uma história linda de redenção nos seus chamados. Então olha só. Lembra da Esther? Esther viveu num período em que tinha um rei muito mau, chamado Assuero, né? Em alguns textos da época tem o nome Xerxes também. Quando vocês veem aquele filme 300 de Esparta, já assistiram? Tem o rei Xerxes, aquele todo vaidoso, que é inclusive interpretado por um ator brasileiro. Esse é o Assuero, tá? Assuero era um cara extremamente rico e extremamente vaidoso, né? E ele, como um rei persa muito vaidoso, adorava fazer festa. E ele era um baita de um beberrão. Ele enchia a cara, fazia festa e enchia a cara. E ele fazia certas festas que demoravam dias nesses banquetes. E nesses banquetes ele gostava de mostrar todo o seu reino, tudo aquilo que ele tinha feito, as suas belezas. E por último ele resolve mostrar o seu troféu. O seu maior e primor troféu, que era a rainha Vasti. Que mulher de parar o comércio, mulherão, né? Rainha Vasti era um mulherão. E ele vira e fala, não, vocês precisam ver quem é a rainha Vasti. E ele fala assim, chamem a rainha. Daí vai lá o moço da rainha e chama a rainha. E volta o moço e fala assim, a rainha não vem. Eu quero dizer uma coisa muito engraçada para vocês. O primeiro ato feminista da história foi de Eva. E o segundo foi de Vasti. Não vou. Vamos rasgar a sutiã. Então ela teve um ato feminista, revoltado. E ela não foi cumprir, né, o mandato do rei Assuero. E o rei ficou revoltado. E ele ficou tão revoltado, ele falou para os sábios, e aí os sábios assim, cara, vamos ter que destituir essa mulher de ser sua rainha aí, porque senão já pensou se todas ouvem no reino, olha o que a Vasti fez com o rei não fez nada, você não acaba com a raça dela e vamos te arrumar uma outra rainha, não é? E daí nesse contexto vem Esther. Esther era uma menina ainda. Lembra de uma coisa muito interessante? Que Esther, deixa eu passar aqui. Esther tinha uma vida extremamente sofrida. Esther vivia em cativeiro. Presta atenção. Ela vivia em cativeiro, ela não era livre. E ela era órfã de pai e mãe. Sabia? Quem criou ela foi quem? Mordecai. Um primo meio tio, né? Assim, um primo meio com um primo mais velho, assim, né? E Mordecai cuidou da Esther da melhor forma que ele pôde, tá? Então, nesse contexto de Esther, eu quero que vocês percebam uma coisa dura e triste sobre Esther, mas calma que eu trarei esperança. Uma coisa dura e triste de Esther, que quando você começa a ler a história de Esther, você fica meio triste. Você pode estar órfã, numa Esther estranha. Se eu fosse tio, primo dela, eu ia falar para você, vai lá, essa é a sua chance, você é bonita. Agora, vai lá para tentar concorrer para ser esposa desse rei, vai. Eu ia, né? Você pensa assim, vou dar um colher de chá para essa pobre. Mas isso é muito sério, porque o Mordecai pediu para ela fazer uma coisa muito grave. Porque ele pediu para ela estar entre as esposas do rei, e naquela época a gente sabia que eles não podiam casar com alguém de uma outra nação, né? Um judeu, um israelita, não poderia casar com uma outra pessoa que não fosse judeu. Isso era pecado. E além disso, vocês sabiam que o rei Assuero, e ele fazia muitos banquetes, e ela ia comer os alimentos do banquete do rei, que eram todos sacrificados a ídolos. Então ela estava pecando duplamente, desobedecendo a lei e indo casar com um homem que não era do povo de Deus. Ela estava desobedecendo a lei quando ela estava comendo alimentos sacrificados a ídolos, e ela estava desobedecendo a lei de outro jeito. Porque Mordecai falou para ela assim, conta para ninguém que você é judia, não. Conta não.
ela estava mentindo sobre a identidade dela. Você fala, Cláudia, coitada, Cláudia, mulher sofrida, como você não tem misericórdia? Lembra de Daniel? Daniel foi levado cativo. Ele tinha 14 anos quando ele foi levado cativo. Ele foi levado cativo no lugar onde ele estava sem pai, sem mãe, estava escravizado para fazer as vontades do rei, e mesmo assim, ele não cedeu e ele não comeu do banquete. Então, existia uma outra opção? Existia. Mas o legal dessa história é que assim, a gente é igual a Esther. A gente é pecador miserável igual a Esther. Só que o lindo dessa história é que Deus faz, apesar do pecado de Esther, Deus faz coisas incríveis. Olha só. Então, ela foi escolhida para fazer parte do grupo de mulheres, o que envolvia transgressão da lei de Deus, né? Não podiam casar para que não houvesse idolatria. Então, ela foi escolhida como... Ela estava transgredindo a lei de Deus, como a gente vê em Deuteronômio 7, 3-4. Ela estava participando do banquete pagão, e Mordecai propôs para ela uma dicotomia. O que é uma dicotomia? É assim, ó, seguinte. Vocês aqui, se eu fizer uma dicotomia, eu falo para vocês que é o seguinte, gente, vocês são crentes aqui no domingo, lindo, sábado, glória a Deus. De segunda a sexta, de outra coisa. Daí é seu trabalho, né? Você não precisa ser crente no seu trabalho, precisa? Isso é propor uma dicotomia, uma vida separada. É uma vida no seu íntimo privado, não. No privado você é judia, mas no público você é a esposa do rei. Ele propôs isso para ela. Tá? O cuidador, o tutor dela propôs isso para ela. Tá? E é muito engraçado que eu dei esse exemplo quando eu falei um pouco de Eclesiastes hoje mais cedo, que às vezes a gente faz isso, né? Eu trabalho muito para dar o melhor para minha família, mas eu passo menos tempo com meus filhos por isso. Por que eu botei esse exemplo aqui? Porque muitas vezes a gente se justifica. A gente faz coisas erradas e a gente justifica, não, mas coitada da Esther, vida sofrida, ela merece. É para o bem dela, para também suprir para Mordecai. Deixa ela, né? Mas Mordecai, de fato, queria o melhor para Esther. Ele estava pecando contra Deus, mas ele queria o melhor para Esther. E o que aconteceu? O que aconteceu é que tinha um homem chamado Amã, que era segundo depois do rei Assuero. E o Amã era um cara extremamente orgulhoso. E o Amã gostava que toda vez que ele passasse, todo mundo se dobrasse diante dele. Só que tinha um folgado chamado Mordecai, judeu, que não se dobrava. Que bom que ele não se dobrava, não é? E ele não se dobrava e Mordecai falou, não é possível. Esse miserável não é reverente comigo. E eu sei que é porque ele é judeu. Então vamos fazer o seguinte, eu vou convencer o rei a matar todos os judeus e a gente resolve esse problema. Esse povinho aí. Né? E ele convenceu o rei de fato assinou um decreto. Quando ele assinou o decreto, o desespero foi geral, todo mundo ficou desesperado, porque naquele dia todos os judeus seriam mortos e seus bens saqueados. E eles falaram, gente, acabou, não tem para nós. E uma vez que um rei fazia um decreto, aquele decreto teoricamente não poderia ser revogado. Que encrenca, não é? Grande tristeza e lamento. Esther 4, de 1-3. E daí vem Mordecai e chama pelo moço, fala, chama a Esther aí que eu quero falar com ela, avisa ela que aconteceu isso, o rei falou isso, e a gente precisa dela, a gente precisa que ela resolva esse pepino, que ela fale pro rei, o rei adora ela, era a mais amada entre as mulheres do rei, e o rei chama, fala, vai lá, fala com ela, e chama, e ela vira e fala o que pro rei? Vocês lembram o que ela fala? Sim, rei, ele não me chama há quantos dias, quem lembra? 30 dias, né? 30, acho que é 30, né? Acho que é 30 dias. Ele não me chama há 30 dias. E quem vai lá para o rei e não é chamada, é passível de... Eu tenho que chegar lá e daí eu tenho que falar, rei, posso falar contigo? Daí ele levanta o cedro, daí eu posso ir. Se ele não levantar o cedro, é morte. Ninguém pode ir ao rei. É o rei que tem que nos chamar. Só um parênteses aqui, né? O nosso rei, ele deixa a gente chegar nele a hora que quiser, né? Vocês já pensaram que vocês podem orar ao rei de vocês a hora que vocês quiserem? Vocês podem chegar a ele a hora que você não precisa chegar, grande Deus, posso falar contigo? E esperar ele levantar o cetro, não precisa, né? Esse é o nosso rei. Mas enfim, voltando à história. E ela falou, não dá, Senhor, não dá, eu não posso ir. E ela é meio que assim, pô, cara, você mesmo falou que era para eu manter aqui a minha vida secreta aqui, ó, de judia, quietinha aqui, ó. Não pede para eu, né?
ir lá expor a minha vida para o rei, né? E daí Mordecai fala o seguinte: muitos chorarão e muitos chorarão e muitos, eu escrevi errado, muitos chorarão e muitos morrerão. E a morte vai chegar, minha filha, em você. Vai chegar na tua porta. Quem quiser ler o texto depois, o texto é muito lindo e rico, né? E é muito legal isso, porque é o seguinte, ele fala assim, se você não fizer, virá livramento de outra parte. Isso aqui é muito legal, a gente não tem esta fé de Mordecai. A gente não tem a fé de Mordecai porque a gente acha que quando tudo está indo mal, a gente não pensa, Deus é o Deus que livra seu povo. Virá livramento do Senhor. Ele falou assim, pode ser que não seja você, minha filha, mas virá livramento porque ele tinha expectativa num Deus que trabalha, num Deus que cuida, num Deus exército, que socorre, que ajuda o seu povo. Ele tinha essa expectativa, não é? Num Deus que usa meios. Daí ele chama ela responsabilidade, e essa é a parte mais linda, que é Esther 4:14. Alguém lê aí para mim, quem tiver com a Bíblia aberta? Fica de pé e lê, por favor. Como essa. Essa frase é incrível, a gente passa por ela meio rápido, assim. Ele fala assim, mas quem sabe não foi para isso que Deus moveu toda a história para que você virasse rainha? Para justamente esta circunstância, para salvar o teu povo. Porque a tua vida aí, minha filha, está muito confortável. Você vive num palácio, você vive como uma rainha, cheia de pompa e circunstância, você é a preferida do rei, mas a morte vai chegar até você. Mas entenda uma coisa, quem sabe que não foi para justamente este momento, para você salvar milhares de pessoas, não foi que Deus te fez rainha. E é muito legal isso, porque ele manda ela arriscar tudo. Falou assim, ó, lembra aquela dicotomia que eu mandei você fazer? Agora não. Agora você vai servir sacrificialmente o seu povo. Estava muito bom aí a sua vida de rainha, mas agora as coisas vão mudar. Ele fala dela para ela da vocação. Ó, quem sabe não foi para isso que Deus te chamou para ser rainha. Isso é chamado. Isso é vocação. A gente falou no primeiro dia. Só é chamado se eu faço para quem me chamou. Só é chamado se eu saio de mim e sirvo pessoas, porque não é sobre mim. Servir é fazer a glória de Deus ser vista e pessoas serem supridas. Ele falou, pode ser que você morra, mas é para isso que Deus te chamou. E ela foi realmente colocada como rainha para servir o seu povo, para amar o seu povo a ponto de morrer. E daí tem uma frase muito linda que ela fala assim, então vai lá, jejua, ora por mim por 3 dias, e se eu morrer, morrerei. É linda essa frase. Ela entendeu que ela precisava entender a identidade dela, espelho de Deus, refletora da imagem de Deus. Ela precisava lembrar quem ela era. Ela tinha esquecido a identidade dela. Ela estava muito no bem bom ali no palácio. E ela foi chamada para falar da sua identidade judaica. Ela não é ser rainha que dava a Esther um nome, uma fama, uma circunstância pomposa. Não é isso que dava ela um nome, é Deus que colocou ela nessa posição. É Deus que nos dá um novo nome. E é Deus que nos chama a trabalhar para Ele. Ele falou assim, agora, sabe aquela dicotomia que eu mandei você fazer? Esquece. Agora você vai integrar quem você é, a sua identidade ao seu chamado. Ele manda ela servir. Ele fala, sai de si, mulher. Se precisar, você morre. E ela entendeu. Ela falou, se morrer, morrerei. Tá? Então é muito legal, não tem como não atender o chamado desses. A Esther, ela foi uma mulher que através de banquetes incríveis articulou importantes decisões políticas. O trabalho dela foi agir em conformidade com a posição que Deus a colocou. Ela atendeu um chamado para servir o seu povo. Isso é serviço. Isso é amor ao próximo a ponto de morrer, tá? Como está meu tempo, Marcinha? Eu tenho 10, então vou pular algumas coisas que eu trouxe, porque eu sei, mas eu só vou comentar com vocês. Exemplos de servir no lar, a Bíblia está rica.
1 Timóteo 5:14, 1 Timóteo 5:13, Tito 2, de 3 a 5. Todos são exemplos de servir no lar. Se tiver uma foto, vocês leem depois, tá bom? Servir fora do lar, a Bíblia fala vários exemplos. No meu livro, Toda Mulher Trabalha, tem pelo menos uns 5. Esther foi um exemplo, né, que serviu bem fora, bem distante do seu lar. Tem o exemplo de Lídia. Eu acho muito legal o exemplo de Lídia, eu vou falar rapidamente dela, porque Lídia foi provavelmente a primeira convertida em Filipos. E a primeira igreja de Filipos foi na casa dela. E o legal de Lídia é que ela vendia púrpura. E ela arriscou a sua vida, porque você lembra que foi em Filipos que Paulo foi açoitado. Então lá não podia fazer alguma coisa dentro do cristianismo, era açoitado quem fosse. Então ela sabia que ela estava arriscando a própria vida, mas a primeira igreja foi escondida na casa dela. E ela que proveu para a primeira igreja acontecer, através do trabalho dela. É muito legal isso, né? A gente pensar. Tá? Mas isso é muito gostoso. Tem vários outros trabalhos fora do lar. Exemplos bíblicos de mulheres que sustentavam missionários com seus próprios bens. Cláudia, mas os próprios bens eram do marido, ou eram herança. Não fala isso, fala os seus próprios bens. Com o dinheiro que elas tinham. Elas serviam pessoas e ajudavam missionários. Filipenses fala de mulheres que eram colaboradoras no evangelho com Paulo. Ele fala de Febe, ele fala a própria Ruth trabalhou que nem uma doida para suprir, para servir a sua querida e amada sogra Noemi, né? Então a gente tem inúmeros exemplos de entender que trabalhar é sobre servir, é sobre sair de si, é sobre amar pessoas. É assim que a gente adora a Deus. Se não você fala que você ama a Deus, você não pode amar a Deus se você não ama pessoas sacrificialmente, tá? Cláudia, e para servir na minha igreja, eu vou falar os meus últimos minutinhos sobre isso. Eu vou dizer uma coisa, a mulherada da minha igreja é muito difícil, tá? Eu vim com elas reunidas aqui, nós estamos em 25, mas, olha, tem umas 3 ou 4 irmãs ali que eu não aguento, elas são difícil, não tem? Eu vou dizer uma coisa para vocês, se você acha uma irmã difícil, a difícil provavelmente é você. Eu tenho que te contar essa verdade, se ninguém te contou, eu conto agora. Você deve ficar assim, ai, aquela irmã chata, a chata deve ser você. Porque Deus colocou uma pessoa talvez tão difícil na sua vida, porque Deus quer tratar o seu coração idólatra. Não, olha gente, vou dizer uma coisa, Deus é tão intencional que Ele não coloca gente difícil na nossa vida à toa. Nunca. Então provavelmente Ele está querendo tratar o seu coração. Provavelmente, tá? Amigo dá um baita trabalho, né? Amigos doem, como eu falei para vocês. Então, o que acontece? Quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Espera aí. Isso aqui já falei. O que a gente faz? A gente cria desculpa. O que a gente faz? Fala assim, não, Cláudia, sabe o que é? Eu não me relaciono lá com as mulheres da minha igreja porque eu tenho um neném pequeno. Porque eu sou recém-casada, eu tô curtindo o maridinho. E é por isso que eu crio desculpas, né? E não me relaciono. Mentira. Tudo mentira. Você pode estar numa fase mais corrida, mais difícil, mas na verdade a gente não se relaciona profundamente com pessoas porque a gente não quer ser machucada por elas. Porque pessoas doem. Relacionamentos doem. Porque relacionamentos nos mostram que nós não somos tão fáceis como a gente achava que a gente era. Eu estava conversando no almoço hoje com um casal que vai casar em breve. Vocês sabem quem é, provavelmente. E eu falei para eles, assim, não tem nada nessa vida mais santificador do que casamento. Porque eu achei que eu era tão tranquila. Eu falei, nossa, morar comigo é fácil. Sou tão boazinha. Fui criada, filha de pastor, criada nos caminhos do Senhor. Foi um passeio no parque. Daí eu casei, eu falei, gente, como eu sou miserável. Como eu sou egoísta, como eu sou orgulhosa, como eu sou ruim. E daí Deus tratou muito o meu coração no casamento. Daí você tem filho. Você fala, gente, filho é a maior experiência da vida de sair de si. Você nunca imaginou que você pudesse sair tanto de dentro de você mesma quando você tem filho. Isso é tratar egoísmo. Deus é tão gracioso que Ele nos dá uma experiência de vida, como ser esposa e ser mãe, que trata o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Isso é santificação. É para a gente ficar mais parecido com Jesus, que foi o humilde no lugar do nosso orgulho. Que foi aquele que amou tanto e nunca foi egoísta. Santificação é ficar mais parecida com Jesus. E Deus dá pra gente esses relacionamentos. E Deus dá amigos que fazem isso. Olha só, uma amiga que fez isso foi Ruth. Acabei de citar dela. Ruth, gente, imagina a situação. Imagina você deixar tudo que você ama para trás. Sua família, seus deuses, sua terra,
Para você ir para uma terra onde você ia ser sempre a estrangeira, a viúva, a mulher que teoricamente ninguém pode resgatar, está ali numa situação difícil, quem que vai ficar com essa mulher viúva? Ia ser sempre a idólatra estrangeira estranha, sempre, numa terra que não era dela. E ela largou tudo que ela amava. Não é? Deixou tudo para trás, porque Noemi apontou para um Deus que era o Senhor de todas as coisas. Jonatas, esse é um exemplo de uma amizade sacrificial, e eu adoro dar esse exemplo, por quê? Gente, Jonatas era o próximo na linhagem real, não era? Era para ele ser coroado rei, não era? Ele nunca teve inveja de Davi, ele amou Davi como amou a sua própria vida. Ele falou o seguinte: Jonatas e Davi fizeram aliança, amizade profunda, almas que se tocam mesmo. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Amar o próximo como a... É esse amor aqui que Deus exige de nós, ó. É esse amor aqui, ó. Despojou-se Jonas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Ele pegou aquilo que o protegia, que o revestia, tirou e deu para Davi. Isso é amor de sacrifício. Ele podia sair dali e morrer em seguida, com uma flechada, uma facada. Mas ele deu aquilo que o protegia para servir o amigo. Isso é amor de sacrifício, amar o próximo como a si mesmo. Amizades profundas e sacrificiais que nos conduzem a Cristo. Isso é muito legal, gente. É muito legal pelo seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero, e Deus chama vocês a deixar o conforto da sua vida para ser uma amiga como Ruth. E Deus chama vocês a arriscar a sua vida para ser amigo como Jonatas. Ele nos chama a fazer isso. Mas uma coisa muito interessante é o seguinte: existe um problema sério que é o seguinte: às vezes a amiga se torna um ídolo para nós. Às vezes a amiga se torna um ídolo tão grande que eu não gosto de ver ela fazendo amizade com outras pessoas. Eu vi que ela postou um story no Instagram que ela estava tomando cafezinho com fulano e ciclana. Ela nem me convidou, Cláudia. Eu vi que elas tiraram fotos juntas ali, ó, nem para me chamar, Cláudia. Eu vi que ela convidou todo mundo para o aniversário de 1 ano do filho dela. E eu? É sobre amigo ou é sobre você? A gente é assim. Amigos não podem se tornar ídolos. Um sinal de alerta é quando as amizades fazem com que elas sejam algum ponto de segurança para você. E quando você está sofrendo que uma amiga sua não está fazendo isso ou aquilo por você, quando você está tendo temor de homens, como a gente falou hoje de manhã, preocupação extrema com a opinião dos outros, você não está amando ela como a si mesmo. Você não está amando ela sacrificialmente. Você está se amando. Toda idolatria é egoísta, lembra? Então os amigos não podem se tornar ídolos nossos, tá? Eu quero que vocês aprendam a amar dessa forma aqui, olha só. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque as mãos de Saul, meu pai, não te acharão, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oressa e Jonatas voltou para casa. Eu adoro esse texto, porque ele não chegou e falou assim, ó, cara, conta comigo, hein? Eu sou, eu vou te defender até a morte. Não, ele fortaleceu Davi em quem? Nele mesmo? Ele fortaleceu a confiança em Deus. É isso que a gente tem que ser. Amigo que espelha Cristo, aponta para Cristo. Quando eu vou encorajar vocês, eu sou obrigada a não falar da minha experiência pessoal, daquilo que eu vivi, daquilo que eu sei. Eu tenho que falar para vocês, é Cristo a solução, não tem outra. Eu tenho que fortalecer vocês e apontar para Cristo, tá? Muito bom. Então a gente tem que estar disposta a abrir mão da nossa vontade e representar a nossa identidade, espelhos de Deus como somos, assim como Esther fez. Eu tenho que lembrar que eu não sou a Cláudia profissional, a Cláudia isso, a Cláudia aquilo, a Cláudia que é mãe, a Cláudia que é marido. Eu sou dele, portadora de sua imagem, revestida pela pele do Cordeiro. É isso que me define, né? Eu tenho que ser lembrada constantemente da minha identidade. Eu tenho que tomar decisões
de forma sábia, da forma que eu possa espelhar melhor o caráter de Deus. Porque eu fui feita para expressar amor em serviço. Eu fui feita para amar e não para ser amada. Se tem uma coisa que eu quero que vocês levem daqui é que eu fui feita para amar e não para ser amada. Porque eu já fui perfeitamente amada na criação e perfeitamente amada na redenção. Tá? Esse é o resumo, sem dúvida alguma. E daqui eu vou pular, porque já acabou meu tempo, né? Você vai me dar mais um chorinho? Pode mais um chorinho? Vocês aguentam? Então tá. Então, o que eu ia falar para vocês é o seguinte. O significado moral do nosso trabalho, do nosso serviço, não está naquilo que a gente faz necessariamente. No limpar ralinho de pia, como eu falei, no trocar fralda, no enxugar vômito do chão. Mas está em se nós servimos e para quem que a gente faz todas as coisas. Para quem são todas as coisas, não é? Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Eu amo esse texto, tá? Olha lá. Vou passar aqui rapidinho. Uma coisa que eu adoro é o seguinte. As pessoas vêm me falam assim, Cláudia, eu adorei, você falou sobre servir a igreja, eu quero muito me pôr à disposição das minhas amigas, eu quero servir, mas eu estou com uma fase que eu estou com criança pequena, com filho pequeno, é muito difícil, eu não sei o que eu faço, eu não sei como tomar decisão em relação a isso. Lembra de uma coisa muito importante. Eu não tenho que achar que eu sou a redentora do mundo, porque às vezes eu quero servir em tudo. Só que eu quero servir em tudo e eu tenho que lembrar que eu tenho que dar chance de outras servirem também. E você tem que lembrar uma coisa, se você cair dura e morta agora, assim, ó, pá! Amanhã alguém está no seu lugar fazendo a mesma coisa que você está fazendo, talvez melhor. A gente não é indispensável. Agora, tem alguns relacionamentos nos quais nós faremos muita falta. Se a gente cair dura agora, a gente fará muita falta para o nosso esposo. A gente fará muita falta para a nossa mãe. A gente fará principalmente muita falta para os nossos filhos. Muita falta. Então pensa nisso, pensa assim, Senhor, o Senhor me deu inteligência para amar com a minha inteligência, com o meu entendimento e entender que eu devo tomar decisões sábias em relação a cada um dos meus chamados a servir. Tá? Outra coisa muito interessante é o seguinte, eu não posso enfiar mais horas no meu dia e eu também não posso voltar no tempo. O que eu ouço de mulher falando, ai Cláudia, eu queria tanto ter aproveitado os meus filhos pequenos e não aproveitei. Ou então eu queria tanto ter tido mais filhos, mas eu tive medo e não. Eu já ouvi tanto isso, tanto. Eu não consigo nem contar na mão. Não é? A gente gostaria de voltar no tempo. Deus te manda ter perspectiva agora. Tome boas decisões agora. Eu vou dizer uma coisa para vocês, minhas amadas. A gente não consegue prever aquilo que Deus tem para nós, o futuro. Isso faz parte da vontade escondida de Deus. Mas existe uma vontade revelada. E é a Bíblia. E Ele mostra exatamente o que Ele quer que a gente faça ali. A gente tem uma vontade reveladíssima, escancarada. E é essa que a gente tem que estudar e conhecer, tá? Então, mãezinhas queridas, não deixe as sobras do dia para os seus amados. Eu tenho uma amiga que ela é dentista e ela tem 3 meninos. E ela é uma dentista, assim, com doutorado numa das melhores universidades de São Paulo. E ela chegou um dia para mim e falou assim, Cláudia, eu estou tão frustrada porque as minhas amigas que fizeram odonto comigo e eram péssimas as lutas, estão assim, ó, voando. E eu estou aqui nessa vida de trabalhar só 4 horas, levar menino para um lugar, voltar menino para um lugar, tocar menino, não é menino, não é menino. Eu não cresci nada. Eu falei para ela, querida, o seu trabalho tem valor eterno. O que você está fazendo, Deus está vendo. E não é sobre nós. É sobre a glória dele. Dela chorou, eu chorei, tudo chorou, né? Mas não deixa para eles as sobras do dia. É um trabalho de significado. Lembra da Kate, de hoje de manhã? Da Caterina Vambora? Caterina Vambora entendeu que alimentar almas, prover refúgio para os cansados e viver com generosidade era glorificar a Deus. Era amar o próximo do jeito que Deus mandou ela amar, né? Dá trabalho, gente, cansa. E parece que a gente está rolando pedra acima, né? Que nem o mito de Sísifo de hoje. É rolar pedra acima e rolar pedra acima. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. E como disse John Piper, saber que temos em Deus uma herança que nos satisfaz infinita e eternamente, logo depois do horizonte da vida, nos faz zelar pelos poucos anos que nos restam aqui para nos dedicarmos em
sacrifício de amor e não ao acúmulo de conforto. Eu amo essa frase. Piper falou uma coisa muito séria. Sacrifício de amor e não ao acúmulo de conforto. A gente adora um conforto aqui, mas Deus nos chamou para ser confortáveis. Deus não nos chamou para, vivem felizes, confortáveis, sempre com borboletas no estômago. Não, Deus nos chamou a amar sacrificialmente, a servir e a ficar desconfortável, realizando sacrifícios de amor em direção à pessoa. Então, olha só, resumo da nossa conferência, do nosso encontro de mulheres. A minha identidade é ser imagem dele. Eu fui criada assim, para servir. Eu vejo isso no meu mandato relacional, no meu mandato cultural, no meu chamado a ser Ezer, em tantos outros textos que a gente trabalhou. A queda, o pecado, trouxe 3 grandes problemas: o orgulho, o egoísmo e os 3 medos terríveis que a gente discutiu hoje. Mas o Pai olha e vê Cristo em mim. Eu que sou revestida pela pele do Cordeiro, vocês que são revestidas pela pele do Cordeiro. O perfeito cumpridor da lei, o justo, aquele que foi servo e que nos chama a servir como ele. O Ezer, o servo. Cristo ressignifica todos os meus relacionamentos e ele me ensina a servir com amor sacrificial, igualzinho ele fez. Ele nos chama a fazer isso. Em todos os textos que a gente viu aqui hoje. Eu só pratico amor sacrificial porque eu recebi primeiro. Porque eu fui perfeitamente amada na redenção, na criação, perfeitamente amada na redenção. E Deus me chama a transbordar este amor em direção às pessoas com ações amorosas, com ações de serviço e sacrifício. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha a unidade aí a qual Jesus orou em João 17. Nada façais por partidarismo ou vanglória, não é sobre vocês, não é para que vocês sejam famosos e vistos e elogiados, mas por humildade, que nem o humilde Jesus Cristo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Muito lindo. Essa é a minha família, eu acho que eu não tinha apresentado para vocês. Esse é o meu marido Rinaldo, o Henrique, a Raquel e o Benjamin. Essa foto já é um pouquinho antiga, eles já mudaram, já caiu o dente daí, já tem dente novo. Mas, minhas queridas, o que eu queria dizer para vocês é que foi uma grande alegria em compartilhar esse tempo com as mulheres queridas e amáveis do estado de Roraima. Eu gostei das conversas, dos abraços, dos beijos, da comida, da companhia. Eu só não gostei do avião. Mas estou certa de que vocês orarão para que Deus me guarde, eu e minha mãezinha, no retorno a São Paulo. Eu vou orar com vocês agora. Eu peço que vocês se curvem e orem de todo o coração, Senhor, comigo. Senhor nosso Deus, eu te adoro, Senhor. Eu te bendigo. Eu tenho só motivos para te engrandecer, porque o Senhor é Deus todo-poderoso, soberano e bom. Que coisa maravilhosa saber que o Senhor traz pessoas e o Senhor também nos deixa aproximar de Ti, Senhor. O Senhor é Rei que deixa a gente chegar pertinho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ouve a oração e o Senhor sabe o quanto que essas mulheres trabalharam para que esse encontro acontecesse, ó Deus. Como elas estavam desejosas de ouvir de Ti, ó Deus. E apesar da serva aqui, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo age no coração. O Senhor é o Deus que aplica o coração e o Evangelho, ele é tão rico, ele é tão precioso, porque ele de fato separa juntas e medulas. A história do que Cristo fez por nós na cruz, ela é tão maravilhosa e a gente não pode nunca deixar de pregar para nós mesmas o Evangelho, Senhor. Ajude essas mulheres, ó Deus, a lembrarem a identidade delas, que elas são espelhos Teus, que elas são portadoras da Tua imagem e que apesar de elas serem um espelho estilhaçado e quebrado por causa do pecado, o Senhor Jesus Cristo as representa, as reveste
com a pele perfeita do Cordeiro Santo e Justo que Ele é. Que elas não sejam orgulhosas, ó Deus. Quebre o orgulho de cada uma delas e o meu. Quebre o egoísmo e o desejo de conforto, de prover para si mesma de cada uma delas e o meu. Tire de nós os medos infundados, os medos quebrados, os medos que provêm do nosso próprio pecado, ó Deus. E ajude-nos a lembrar que o Senhor é o Deus que nos chamou aqui, porque o Senhor tem desejo de transformar a nossa vida, ó Pai. Com a Tua palavra. A Tua palavra ela é fiel para nos lembrar de que nós precisamos servir sacrificialmente. Que nós precisamos lembrar que o nosso chamado a servir é uma coisa muito séria, porque eu só posso prestar culto a Ti, ó Deus, amar a Ti acima de todas as coisas, se eu demonstro este amor através do amor ao próximo. Se não é uma vida de culto vazio, é uma vida de culto mentirosa, e nós nos tornamos fariseus, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a amar pessoas sacrificialmente. Ajude-nos a conhecer mais de Ti, para amar mais a Ti e assim amar mais pessoas. E amar as pessoas a ponto de dar a vida por elas, ó Pai. Dar o nosso tempo a elas, dar os nossos ouvidos a elas, dar a nossa casa a elas, a nossa comidinha, que a gente se desgaste e que a gente se canse para suprir para as pessoas, para sermos servas e exer, como Cristo foi o servo e o exer de seu povo. Mais uma vez eu te agradeço pela presença de cada um aqui, que o Senhor mesmo que trouxe. Te agradeço por esse encontro precioso. Te agradeço porque o Senhor esteve aqui a todo momento. E o Senhor mesmo aplicou ao coração aquilo que te apraz. Muito obrigado, porque a obra completa é tua, Senhor. Nós cremos nisso e nós adoramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome dele, amém. Querida,